Bom, boa noite aí, pessoal. Vamos aí deixar essa aula gravada. Vamos para mais uma aula aí da UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização, certo? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, na aula a gente estava falando sobre o cálculo de carga térmica, né? A gente viu aí que tem a norma 5858 lá de 83, é uma boa aproximação, já é uma norma defasada. Uma norma mais completa, que aborda mais detalhes ali, um pouco mais específica, porém ela é mais complexa, não é a 16401 fala, mas a que tem até exemplo de cálculo de carga térmica, é a 16, deixa eu só pegar minha colinha aqui, que eu estava até fazendo um exemplo dele aqui, a 16655, a BNT NBR 16655. Bom, então, pessoal, na aula de hoje aí, né, a gente vai falar sobre a parte de ventilação, filtragem, né? E controle de umidade, que é o principal fator aí da gente fazer também monitoramento da qualidade do ar, né? Então, a função aí do meu ar, função base do ar-condicionado é trazer o conforto térmico, né? Porém, que eu preciso também ter controle, principalmente na ventilação, ou seja, na renovação desse ar, porque vamos supor, né? Por exemplo, para o ar funcionar tem que estar tudo fechado, certo? Mas aquele ar fechado, se você não tiver nenhuma renovação, o que vai acontecer ali? Você vai aumentar a saturação do CO2, né? Você vai aumentar ali, vai ficar mais difícil ali para respirar. Seu cérebro, né? Seu cérebro, nosso cérebro depende de oxigênio, né? Então a gente não pode ficar totalmente fechado, precisa ter um ar que se renova aí, né? Além disso, é a parte da umidade. Então, o nosso ar-condicionado, o que que ele faz? Ela faz aquela climatização como desumidificação, né? Retira ali a umidade, que é um dos principais fatores de carga térmica, né? A umidade ali, ela vem com um teor de calor muito alto, faz com que o ambiente fique mais quente, né? Com sensação térmica um pouco maior. Bom, e então, pessoal, para a conservação de equipamentos e determinados alimentos, né, não pode também levar em consideração da refrigeração, a gente tem os sistemas, né, de ventilação natural, geral, diluidora e a exaustora. Bom, então, quando a gente não tinha a ventilação, de assim, forçada, aí, a mecânica, que é o ar-condicionado, como é que se faziam para arejar as casas, né? Como é que as casas, a gente olha, entrar naquelas casas de antigamente, ali na era colonial, né? A gente pensava assim, bom, como é que essas casas são tão arejadas, né? Não era quente, não ficava aquela coisa igual tem muitas casas hoje, né? Então as casas, elas eram mais altas, né? Um pé direito mais altos. Não tinha, claro, não tinha prédios, né? Nos arranha-céus que tem hoje, né? Arranha-céu hoje é um dos principais bloqueios aí de ventilação natural. Então a gente tinha muita ventilação natural, né? A convecção natural, as correntes de ar. Então, eram casas mais altas, mais amplas e que favoreciam justamente essa circulação natural de ar, né? Então você via que durante o calor a casa ficava confortavelmente, né? Ficava confortável de forma termodinâmica, né? Ou seja, termicamente ficava muito bom. E no frio, se aquecia a casa. A casa, de certa forma, conseguia, né, manter ali também o seu calor, né, que era aquele que era absorvido, né, de calor ali. Então, ele tinha o melhor dos mundos aí. Claro que não era 100%, né? Hoje o ar-condicionado é muito mais cômodo. Porém, né, enquanto não se tinha o ar-condicionado, as casas eram pensadas, né, então, dos materiais, as janelas, né, pé direito, então tudo favorecia aquela circulação natural do ar. E hoje, né, com a mecanização do ar, né, por assim dizer, né, o ar condicionado ali, e arranha-céus, né, os bloqueios ali, a gente não tem mais o favorecimento da corrente natural de ar. A gente precisa agora de uma forma de que pensar ali formas de manter a minha casa arejada, sem também necessidade de eu de ficar utilizando muito ar condicionado. Então a gente faz isso através do controle de ventilação, a filtragem para controle de particulados, né, para a questão da qualidade do ar e também o controle de umidade, principalmente por conforto e se for para refrigeração, né.
Alguns alimentos precisam, por exemplo, manter ali uma umidade mais alta. Então, tem, por exemplo, carnes é próximo de 100%, algumas verduras é próximo também de 100%. Então, isso a gente precisa também controlar, no caso dos alimentos, né, para manter eles com as suas características, né, originais, né. Bom, então, na ventilação natural, são aberturas no meu próprio ambiente, então são frestas, janelas, portas, né, que justamente favorece a corrente natural de ar. A corrente, como é que é essa corrente natural de ar, pessoal? Ela flui de duas formas. Do ponto de vista de calor, ele sempre vai do ponto mais quente para o mais frio, e também com relação à pressão. Então, a pressão também, o ar vai de um algo de maior pressão para o de menor pressão, por isso que tem a dinâmica do ar, né? Então, geralmente o ar frio também ele é mais denso, o ar quente ele é menos denso, ele sobe, então isso favorece, né, aquela circulação do ar de um ponto para o outro, enfim, toda aquela dinâmica que a gente tem no ar, né? Bom, então, justamente o que é essa tendência da ventilação natural? A corrente de ar circular sempre numa região de maior pressão para de menor pressão, onde tem movimentação do ar ambiente. Então, com isso, né, além disso, também justamente a temperatura, onde o ar frio desce e o ar quente sobe. Então, a gente tem a circulação, o ar quente mais em cima, o ar frio embaixo, de maior ou de menor pressão também favorece a movimentação do ar. Isso é tudo a ventilação natural, né? E além disso, né, outro importante aspecto que a gente tem que levar em consideração é justamente a quantidade e dimensão da abertura. Então, se eu tenho frestas maiores, né, aberturas maiores, corredores que favorecem correntes de ar, melhor. Então, foi como eu falei, lembra que as construções antigas então, tinham grandes corredores, maiores frestas, um pé direito maior, paredes mais grossas, o material favorecia principalmente o isolamento térmico. Então, você viu que utilizava mais o barro, né? O barro ali é um isolante térmico, né? Então, por exemplo, os tijolos refratários, né? As cerâmicas, elas são bons isolantes térmicos. Então, o reboco ali, né? O revestimento é principalmente de barro, né? De cerâmica, né? Principalmente para favorecer ali o isolamento térmico. Bom, claro, né? Por isso porque não tinha o sistema de climatização artificial que a gente tem hoje, né? Bom, e grandes aberturas também, né? Grandes aberturas, como eu falei, quanto maior a abertura, mais eu favoreço ali a troca de ar no interior do ambiente, onde eu promovo então a sensação de conforto térmico. A ventilação geral, que a gente chama também de mecânica, vai ser outro método utilizado, né, para o controle de contaminantes, também para o conforto térmico. Então, sobretudo, principalmente nas instalações industriais, né, onde as correntes de ar no interior dos recintos, já vou utilizar uma ventilação forçada, né? E na indústria eu preciso forçar esse ar, não tem como eu, vamos dizer assim, esperar uma ventilação natural, né? Dependendo onde está instalada a minha indústria, não se favorece essa movimentação natural. Aí eu tenho que apelar, né, para uma ventilação forçada. E essa ventilação geral pode ser feita dessas 4 formas distintas aí. Então eu posso fazer a admissão do ar e a exaustão natural, né? Então é aquela ventilação totalmente natural, tanto para a entrada quanto para a saída do ar, né? Então tanto a admissão quanto a exaustão. Eu posso fazer por uma insuflação mecânica, ou seja, gerar ali um movimento, geralmente vácuo, para induzir o meu ar a entrar, e a exaustão de forma natural, porque como eu estou gerando vácuo para atrair mais quantidade de ar, então eu estou, por consequência, aumentando a pressão. Quando aumenta a minha pressão, naturalmente, o que o ar faz? Ele sempre movimenta de um lugar de maior pressão para de menor pressão. Então, logo, a minha exaustão vai ser feita de forma natural. Também posso fazer a minha insuflação natural e a minha exaustão mecânica. Então, posso induzir de forma natural, né, com a convecção, meu ar entrar e fazer de forma mecânica a minha exaustão. Aí, por exemplo, no que eu pego o ar, né, induz ali um vácuo e faço meu ar ser expulso, né, ser jogado para fora, esse vácuo também vai fazer atrair, né, vai induzir a movimentação da insuflação natural. Então, ele faz esse movimento aí. E já a instalação, a suflação e exaustão mecânicas, eu vou ter tanto a insuflação
quanto a exaustão mecanicamente. Isso eu vou fazer ali, né, pelo controle de pressão. Então, isso pode ser feito pela diferenças de pressões, né? Então, por exemplo, no momento que está a pressão muito grande do lado de dentro, aí eu aciono a exaustão, aí eu diminuo um pouco a insuflação, depois eu posso diminuir a exaustão e aumentar a insuflação. Eu posso fazer isso de diversas formas, monitorando pressão, saturação de CO2, temperatura, posso fazer isso de diversas formas, ok? Opa, Jorge aí, João, bom com vocês aí. Eu achei que ninguém ia entrar na aula aí, fiquei até meio preocupado aí. Boa noite aí, Estamos pessoal. aqui, professor, estamos aqui. Boa noite. É porque o link não estava pegando direito, não, mas conseguimos entrar. Opa, beleza. Então, bora lá. Então, essas Boa noite, ventilações boa aí. noite, boa noite, professor. Opa, boa noite. Então, nessas ventilações aí, pessoal, é justamente para fazer questão de renovação de ar também, né? E também para questão para controle de temperatura, também saturação de oxigênio, né? Então, são formas aí tanto para insuflar quanto para exaurir, para retirar calor e também para renovar o meu ar no interior do meu ambiente, né? Seja ali residencial, comercial, até mesmo industrial. Bom, já a ventilação local exaustora, pessoal, onde eu vou utilizar ela no meio industrial para retirar contaminantes, somente fumo, poeira, gás. Então, por exemplo, indústrias madeireiras, né? Por exemplo, marcenarias, né? Ah, ou se ou tiver também local de solda, gera aqueles fumos, né? Por exemplo, marcenaria ali, em geral gera aquele pó, né? Aquele pó tem que ser retirado. Aí eu faço uma ventilação exaustora para retirar aqueles particulados, né? No caso, por exemplo, das soldas, né? Eu posso fazer os captores, né? Então, eu gero a solda, né? Eu gero aqueles, já chamo de fumos, né? Fumos ali, gases, né? Aqueles fumos para eu não ficar respirando. Claro, eu vou utilizar os EPIs, mas também eu preciso exaurir, para que se eu não tiver uma exaustão, o que vai acontecer? Vai ficar tudo retido ali. Cozinhas também industriais, né? Então, por exemplo, quando você vai cozinhar ali carnes com gordura, fritura, gera aquela fumaceira, né? Por exemplo, restaurantes de shoppings, né? Aqueles restaurantes shopping ali, né? Mexe muita fritura. Se não tiver o sistema de exaustão, rapaz do céu, se não tivesse exaustão em cada um dos restaurantes ali, meu filho, as, as praças de alimentação do shopping são uma verdadeira neblina. Neblina e gordura, por tudo que é lado. Pensa toda aquela crosta de gordura em todo lugar, aquela neblina, aquela fumaceira, ninguém enxergar nada. Até por uma questão de normas, segurança e saúde, né? Exige-se, né, que as cozinhas industriais tenham aquela ventilação local exaustora, né? Então, tá cozinhando lá já gera qualquer fritura, qualquer tipo de vapor, quer que seja, ó, gera aquela exaustão para poder soprar, e como diz, sopra ali para dentro, né? Suga, né? Quem lembra do famoso sugar, né? Quem tinha aí era eu lembro na época de menino lá, cara, era um sonho de consumo lá da minha mãe, da minha tia lá, era comprar esse sugar, né? Ou, é, evitar a gordura de espalhar na casa. Aquilo era visto como algo, era tecnológico, não era poucas pessoas tinham, era caro, não era barato não. E hoje você vê, né, o pessoal que até quando faz as casas também já faz um sisteminha de exaustão ali, né, principalmente próximo ao fogão, churrasqueira, né, tem as churrasqueiras também com exaustão para evitar fumaça de se acumular ali, né, espalhar e acumular ali no local. Bom, e aqui, né, a gente tem os tipos de captores, né? Então, a gente tem do tipo fenda, fenda flangeada, abertura, abertura flangeada, cabine, e esse aqui é o de cozinha industrial, que é a coifa, né? Esse formato certo aqui. Bom, já a ventilação local diluidora, né? Ela acontece também por meio da exaustão e ou da insuflação de ar externo após a dispersão desses contaminantes no ambiente, né? Então, tá justamente, né, para a gente evitar que os trabalhadores permaneçam em contato direto com esses geradores de contaminantes, né? Então,
retirou, né? Claro, retirou ar, preciso renovar ele, né? Ou eu preciso diluir, né? Ou preciso diminuir essa concentração para eu não respirar, né? E outro controle também que eu preciso fazer desse ar, além da própria ventilação, é a filtragem, né? Então, por exemplo, sistemas dutados, né? Então, sistemas que usam dutos, sistemas centrais que utilizam dutos para fazer insuflação, tanto insuflação quanto retorno. Eu preciso então ter filtragem, né? Filtragem principalmente de particulados e também, né, pessoal, de patógenos, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer manutenção nesses sistemas centrais ali, principalmente em shoppings, lugares comerciais aí que utilizam sistemas centralizados, o pessoal utiliza aquelas pastilhas, né? Você que já ouviu falar aí, as pastilhas bactericidas. Então faz a limpeza lá, faz tudo certinho, você coloca aquela pastilha como uma forma de evitar os patógenos, né? Que geralmente dá muito problema respiratório, né? O pessoal aí, se não for uma coisa bem feita, a pessoa pega ali uma pneumonia, né? Pode até vir a óbito. Foi um dos motivos de ter o PMOC, né? O PMOC na época foi justamente o quê? A morte de um ministro, né? Lá da época do Fernando Henrique Cardoso. Então, até então, nem os prédios públicos, nem prédio comercial particular, privado, tinha esse negócio de planejamento de manutenção e operação e controle. Então, era assim, fazia-se quando bem entendia, da hora que quisesse, quando tivesse disponibilidade de horário e dinheiro, né? Antes não se pensava nisso. Foi quando veio a óbito, né? E a óbito são pessoas importantes, né? No caso aí o ministro do Fernando Henrique Cardoso, que aí sim fizeram, né? Implantaram o PMOC, né? Que fala justamente da planejamento de manutenção. Então, por exemplo, isso aqui, ó, fazer uma limpeza geral. Pensa aqui, ó, pensa você respirar essa poeira, né? Muito ruim, né? Então, por exemplo, sistemas simples, né? Então, o high wall, né? O piso-teto, ou cassete 4 vezes, aquele filtro, né? Geralmente de plástico com reticulado. Você a cada periodicamente você vai fazendo ali a limpeza, né? Joga uma água ali, faz uma limpeza, esses filtros dos sistemas dotados, principalmente nos insufladores, né? Tem ali tem ali a parte de filtragem, né? Que deve ser também trocado periodicamente. Nos insufladores locais, né? Nas bocas de retorno, principalmente limpezas das grelhas, né? Nos dutos. Então, tudo isso tem que ser feito, né? Para garantir uma boa filtragem, para garantir o conforto térmico também de respiração e saúde de quem está utilizando ali o ambiente. Para hospital, né, pessoal, a gente vai ter o conceito de sala limpa. Então, o hospital ainda é mais crítico, né? Então, o hospital eu preciso ter o controle de patógeno, né? Então, fora os contaminantes que eu tenho ali dentro, tem também cuidado de contaminação cruzada, então contaminantes de outras salas, sala de cirurgia, UTI, enfermaria, qualquer uma sala, até de lixo hospitalar, tem que tomar cuidado com isso, né? E a questão da renovação do ar, que também para evitar a contaminação externa também. Então, eu tenho que ter esse conceito de sala limpa. O que é o conceito de sala limpa? Então, esses ambientes, principalmente os mais críticos da área da medicina ali, de hospital, por exemplo, sala de cirurgia e UTI, ele tem que ter uma pressão interna ligeiramente maior, ou seja, positiva. Então, uma pressão maior, o que acontece? Eu evito de contaminantes externos entrar. O que é o ar, né? Quando você tem um ar com mais pressão, a tendência dele é sair. Só que como eu contenho ele dentro de um ambiente, ele fica ali contido esse ar, essa pressão fica maior. Com essa pressão maior, eu evito a entrada dos contaminantes externos. Então, eu mantenho a minha sala limpa, e livre desses contaminantes, e eles não livre totalmente, mas um certo nível de controle desses patógenos, né? Bom, e para eu manter esse conceito de sala limpa, né, vão ter normas aí que vai me estabelecer os parâmetros, né, concentração de partícula para cada tipo de ambiente, né. Então, claro, não vai ser uma sala 100% limpa, né, 100% esterilizada, mas tem ali uma tolerância com relação a patógenos, né, e outros agentes, né.
Isso vai ser regido, por exemplo, pela norma 14644. Então, por exemplo, a norma de climatização de hospital, elas vão ser uma norma diferente de climatização de outras áreas comuns, né? Hospital é diferente. Bom, então, por exemplo, aí, né, outro setor de hospital também que a gente precisa de controle é o centro de materiais esterilizados, né? Então, são somente materiais cirúrgicos, né, que precisa passar depois de esterilização, passar por uma descontaminação, né? Eu preciso que essa sala também seja totalmente controlada aí do ponto de vista das outras áreas, que a gente chama de zona suja, né? Com os materiais não esterilizados, para evitar essa contaminação. Ah, é. Então, eu também preciso fazer o controle dessa pressão, né? Então, essa pressão dessa Queria dizer, sala, desse Dudu. centro de material esterilizado, também tem que ser devidamente controlado, até maior para evitar o que a área suja, né? Chamar de zona suja, contaminar a área limpa, né? A gente precisa de zona limpa. Bom, e a climatização do ambiente hospitalar, ele é regido pela norma 7256. Como eu falei, a 16401 vai ser para ambientes residenciais, comerciais, e a 7256 para ambiente hospitalar, próprio para hospital. Além disso, também algo que eu devo controlar é a umidade, né? Então, por exemplo, para controlar a umidade, posso utilizar os cilindros dessecantes ou uma superfície resfriada. Então, o que são os cilindros dessecantes? Vão ser dois cilindros dentro dos quais vai ter substância como sílica gel. Então, por exemplo, sapatos em couro, né, couro legítimo, ou alguns equipamentos eletrônicos, geralmente vem aquela, como se fosse esse papelzinho aqui, ó, com sílica gel. Essa sílica gel é um material higroscópico, né, aquele que a gente, ou aqueles materiais que a gente, aqueles antimofos que a gente compra, por exemplo, para colocar em armário, né, vem tipo ali um pó, uma sílica gel que atrai a umidade. Aí você vê que ele fica ali uma quantidade de água, ele vai ter um limite ali de absorção e você faz a troca. E esse cilindro dessecante é desse mesmo material. São materiais higroscópicos que vão atrair a umidade, deixando o ambiente seco. Então, por exemplo, o data center, né, local e servidor de computador, ele tem que ser um ambiente climatizado, uma climatização bem amena, não pode ter nenhum assim, aumento, porque se aumentar a temperatura nesses chips, eles diminuem a eficiência e pode até estragar, e data center dependendo, você gera ali um caos, derruba a internet, derruba tudo. E também a questão de umidade e particulado. Uma partícula de poeira também, você também pode gerar um caos nesses data centers. E umidade também. Umidade também tem que ser muito bem sequinho, tem que ser muito bem controlado. Então, eu vou utilizar esses cilindros aí dessecantes, né, para evitar essa questão da umidade. Vou fazer a desumidificação. Então, nosso ar que a gente tem no ar-condicionado, geralmente é um ar desumidificado. Por isso que o ar, se a gente for fazer ali um controle do ar ali, umas medições do nosso ar que a gente respira ali, com relação principalmente à umidade, é uma umidade bem baixa. Por isso que, por exemplo, em tempo seco, eu creio que vocês aí no Recife, nem tanto, porque vocês estão mais perto de região litorânea. Mas aqui na nossa região, aqui no centro-oeste, já vai começar aqui o tempo seco. Então a gente vai começar até aquelas umidades do ar ali de 30, 20%, até menos. Aí a gente vê mesmo o ar, diferença para respirar, o nariz até sangra, né? O ar, como diz, fica até ardido para a gente respirar, né? Ah, bom, então eu vou fazer justamente essa redução, né, da minha umidade para controle. E os equipamentos de convecção induzida vai promover o aquecimento seco do ar ambiente por meio do contato dele com a superfície quente. Então, o ar em contato com essa superfície é aquecido, então, seja, ele tende a subir por diferença de densidade, provoca o movimento de circulação do ar por convecção natural. Então, com o aquecimento, a umidade relativa do ar diminui, reduz o desconforto provocado, então, nos dias frios e úmidos.
Bom, sobre os princípios de funcionamento aí do sistema de climatização, deixa eu só aumentar aqui. Bom, basicamente, pessoal, o chovendo molhado aí, né? Então, se a gente faz a divisão aqui em quatro quadrantes ali, né? Então, por exemplo, se a gente fizer uma primeira divisão aqui, né? Uma linha vertical, a gente vai ter a linha de alta do lado direito e a linha de baixa pressão do lado esquerdo. E se eu fizer uma linha na horizontal, eu vou fazer então a divisão, né? Da linha de líquido para a linha vapor, né? Então, por exemplo, tudo inicia no compressor, né? Meu compressor pega o meu vapor a baixa pressão e aumenta ele. Aqui está líquido, mas está errado, é vapor a alta pressão. Ele aumenta a sua pressão e temperatura, fora o calor que ele já foi absorvido lá no evaporador. Então, ele pega esse calor e vai rejeitar lá no condensador, né? Onde eu rejeito, meu condensador, então, né? O meu fluido vai mudar de fase, vai passar de vapor para líquido, né? Ainda continua alta pressão, só que agora ao invés de ser um vapor, ele vai ser um líquido alta pressão. Está invertido, aqui vai ser líquido alta pressão. Por estar um líquido alta pressão, esse líquido ele vai estar muito rápido, né? A pressão tem uma relação com a velocidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir a pressão para diminuir a velocidade, porque se passar muito rápido aqui no evaporador, ele não evapora totalmente seu conteúdo. Então, eu preciso aliviar sua pressão. Para fazer isso, eu vou utilizar a válvula de expansão. Esse líquido, então, alta pressão, vai diminuir um pouco sua pressão. Uma parte desse fluido evapora, que a gente chama de vapor de flash. Uma pequena parte realmente vai evaporar. Isso é normal, é natural. Só que ele tem que ter mais conteúdo de líquido. Então, ele vai passar aqui para a evaporadora. Então, ele vai passar aqui, ó. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir então sua velocidade para ele passar de certa forma aqui, ó, a vaporizar todo o seu conteúdo. Quem vai fazer essa regulação é justamente a válvula de expansão. Então a válvula de expansão, ela vai o quê? Vai fazer essa gestão, ela vai fazer essa gestão aqui da velocidade do meu fluido, fazendo com que ele faça o quê? Mais devagar. Então ele passando mais devagar aqui, ó, ele consegue evaporar todo o seu conteúdo. Se eu conseguir evaporar tudo, ótimo. Porque se eu não conseguir evaporar, vai ter uma parte de líquido e pode vir aqui, ó. E líquido que vem no compressor é problemático. Então, o que eu preciso fazer? Além de evaporar tudo, eu preciso aumentar a temperatura de tal forma que ele fique superaquecido. Ou seja, ele vai além do estado saturado, que idealmente ele é projetado, né? Então, eu preciso superaquecer o meu fluido. Então, eu superaqueço para que ele não succione líquido, né? Dá mais só lembrando, né, que o único compressor aí que tolera o meu fluido no estado líquido é o compressor de parafuso. Todos os outros, nenhum tolera ele no estado líquido. O que eu tenho que fazer? Superaquecer ele a uma determinada temperatura, sempre naquele torno entre os 5 e os 7 graus, para quê? Para ele estar superaquecido. Superaquecido, eu não tenho nenhum resquício de líquido, posso aspirar normalmente aqui o compressor sem para não ter defeito, né? Não ter nenhum problema. Comprime, aí retoma todo o processo. Bom, então o compressor, né, ele vai fazer justamente a compressão do fluido. Aqui a gente tem um compressor hermético que foi aberto, né? Então esse compressor aqui já não funciona mais porque ele já foi devidamente aberto. Esse compressor você, por exemplo, não consegue fazer essa manutenção aqui de componentes dentro, né, do interior. Aí você precisa fazer a troca total, né? Quando você faz a quebra, você tem que fazer a troca total. Você não consegue trocar peças pequenas. Uma coisa que você consegue fazer, né? O pessoal já até falou, é fazer a drenagem. Você consegue drenar o óleo e colocar um outro, né? Bom, em condições, quando a gente faz o ciclo ideal, a gente considera que a compressão ela é isentrópica, né? Só que na realidade a gente sabe que não é, ela é politrópica, ela vai ter um aumento de entropia, né? Então, por isso que tem o no caso aí, a gente vai ter um rendimento ideal do compressor que é chamado rendimento isentrópico, que relaciona o desempenho real com o desempenho ideal. Por isso que quando no fabricante do compressor ele dá dois tipos de eficiência. A eficiência volumétrica, né, o tanto que ele consegue comprimir ali no volume,
e também no rendimento isentrópico. Então, são dois tipos de rendimento que dá o rendimento real do meu compressor, né? Quando a gente calcula idealmente, a gente não considera esses rendimentos, apenas a relação entre a vazão e massa e as diferenças de entalpia, mas depois a gente coloca ali o trabalho com os rendimentos. Então, no compressor, né, pessoal, chega ali no condensador, o condensador ele vai diminuir a temperatura e vai liquefazer vai condensar o meu fluido refrigerante, né? Então, pode ser, esse condensador pode ser, por exemplo, o tubo com ar, né? Então o ar passa aqui, troca o calor com o fluido passando pelo tubo, ou pode ser tubo-tubo, né? Então é um tubo ali do fluido refrigerante, por exemplo, com outro tubo passando água, ou pode ser até o meu ar dentro de uma tubulação sob pressão, para fazer a troca de calor, né? E essa transferência na forma latente, que é a melhor forma que tem de troca de calor, né? Quando a gente consegue absorver ou rejeitar a maior quantidade de calor possível, é quando eu tenho a mudança de estado, passando de um estado para o outro, né? Bom, no condensador, dependendo do projeto, né? Quando ele acaba de passar por todo o condensador, o meu fluido vai estar ou no estado saturado, né? Se coincidir com a temperatura de saturação correspondente à pressão de condensação, ou, no melhor dos casos, ele vai estar subresfriado, ou seja, com uma temperatura inferior à temperatura de saturação. Por quê? Quando eu diminuo mais a minha temperatura, mais eu consigo ter uma amplitude de troca térmica lá no evaporador. Então, vamos dizer assim, meu fluido está mais frio, eu consigo esse frio que está contido no meu fluido, eu jogo lá no evaporador. O meu evaporador consegue ter uma eficiência até melhor de troca térmica. Eu consigo climatizar melhor, utilizando menos energia, né? E como é que eu sei, como é que eu vou identificar que o meu fluido ele está subresfriado? Vou seguir esse passo a passo aqui, ó. Bom, então eu vou conhecer a pressão de condensação no manifold. Eu instalo o manifold, eu vou medir a temperatura do fluido na saída do condensador. Então, lá na saída do condensador, eu coloco ali um termômetro, isolo ele, né, para não ter contato nada exterior, ou posso utilizar um termômetro a laser, sem um contato direto. Aí, o que que eu faço? Eu consulto, né, então, por exemplo, com o manifold, eu vou pegar então a pressão ali, e eu sei que ele na pressão e no título, então quando ele está saturado, o título dele é igual a zero, ou seja, ele é um líquido saturado, e com a pressão, aí eu acho ali a temperatura de saturação daquele fluido, na pressão de saída e com o título igual a zero. Aí eu acho isso é da literatura, ou da tabela, ou pelo diagrama de Mollier. Anota essa temperatura. Aí eu vou pegar a temperatura que eu peguei lá do condensador, que eu peguei lá do termômetro. Então, dessa temperatura, eu pegar o lá da literatura, eu faço a subtração. Se der zero, quer dizer que o meu fluido naquele instante está como fluido saturado. Se der um valor abaixo ali, né, menor do que a temperatura de saturação, quer dizer que ele está como subresfriado. Aí essa é a forma de eu entender se ele está como saturado ou subresfriado. Bom, o dispositivo de expansão, pessoal, a função dele é o quê? Reduzir a pressão. Então, ele provoca a expansão do fluido refrigerante. Então, como eu falei, ele sai do condensador um fluido de alta pressão. Por pressão, ele também está com uma alta velocidade. Então, essa alta velocidade eu preciso reduzir ele, né? Eu faço isso aliviando pressão. Só que ao aliviar essa pressão, parte desse líquido ele vai se transformar em vapor, até pela questão da transformação ali, né, pela diminuição de pressão. Esse vapor, ele é, de certa forma, ele é prejudicial. Eu não posso ter muito dele. Por quê? Vapor, né, pessoal? Ou seja, esse conteúdo já vaporizou. Em tese, ele teria que se vaporizar no evaporador. Então, ele tem que estar líquido e eu tenho que controlar então, o máximo que eu puder desse vapor de flash. Ele vai ser inevitável? Sim. Então, eu tento controlar para ser o mínimo possível.
Bom, mas por que que o vapor de flash ele é ruim? Porque o vapor de flash, pessoal, quando eu passar no evaporador, eu não vou conseguir vaporizar ele, porque ele já está como vapor. Então a troca de calor que eu vou ter vai ser apenas de calor sensível, eu não vou conseguir de calor latente. Então isso é ruim, vai diminuir então a eficiência de troca térmica do meu evaporador. Então isso vai ser ruim, prejudicial para o meu sistema. Meu sistema vai ficar o quê? Ineficaz. Então por isso que eu diminuo a quantidade de vapor de flash. Então meu dispositivo de expansão tem que ser capaz de controlar esse vapor de flash. E ele também é responsável por outra coisa. Ele vai também ser responsável pelo superaquecimento do meu fluido depois que ele passar no evaporador. Então, por exemplo, o dispositivo de expansão ele é meio que negligenciado, é só para aliviar a pressão, mas ele tem funções muito mais vitais dentro do sistema do que meramente aliviar a pressão no sistema. Então, por exemplo, a mistura, como eu falei, ele gera esse vapor aí, né? E durante o trajeto, o fluido após evaporar continua a absorver calor. Então, ele vai elevar também sua temperatura superaquecendo. Então, justamente, ó, ele passa no evaporador, aumenta, né? Ele passa de líquido para vapor e também aumenta sua temperatura. Eu preciso superaquecer ele para que ele não succione líquido lá no compressor. E isso é justamente o meu dispositivo de expansão que vai fazer isso. Então ele controla tanto a eficiência do meu evaporador e também a própria proteção lá do meu compressor. Então ele é bem bom. E com relação ao superaquecimento, da mesma forma que eu fiz o subresfriamento, dá para calcular se o meu vapor está como saturado ou está como superaquecido. Então eu faço da mesma forma. Então eu uso o manifold. Então com o manifold eu vou pegar a pressão lá na pressão de baixa, né, da saída do evaporador. E idealmente eu sei que a pressão o título de vapor saturado é igual a 1. Então, com a pressão de saturação lido lá no manômetro e o título, que é igual a 1, aí o que eu vou fazer? Lá na literatura, no diagrama de Mollier, eu vou achar qual que é a temperatura como vapor saturado. Aí eu pego esse valor, anoto ele ali. Aí, um pouquinho chegar, não precisa ser exatamente em cima do compressor, mas uns 15 centímetros antes de chegar no compressor, você pega então ali, coloca ali um termômetro de contato, isola, ou você utiliza um termômetro infravermelho, ou a laser. Aí você faz a medição, aí você pega ali a temperatura que você está pegando aquele, né? Você anota aquela temperatura ali. Então, aquela temperatura que você pegou da literatura e subtraiu daquela que você obteve ali na hora, você vai subtrair um com o outro. Deu zero, seu vapor está saturado. Se deu um valor assim entre 5 e 7, ele está como vapor superaquecido. Então, beleza, seu fluido não tem uma probabilidade alta de ter resquício de líquido. Agora, se der zero, ele está como saturado. Pode ser que tenha líquido ali no seu conteúdo. Por isso que o vapor saturado não é garantia de nada, ele pode estar com algum resquício de líquido, né? E também, pessoal, esse grau de superaquecimento também indica outras coisas do seu sistema. Então, por exemplo, se o superaquecimento for acima de 7 graus, beirando ali a 8, 10, 11 graus, isso quer dizer o quê? Está com pouco fluido refrigerante. Talvez você tenha que colocar o que? Mais fluido para poder preencher ali o sistema com a quantidade de fluido correto, que você faz isso em massa, né? E se for um grau de superaquecimento abaixo, muito abaixo, quer dizer o quê? Excesso de fluido refrigerante. Aí você tem que fazer a retirada de fluido do seu sistema para equalizar conforme o seu fabricante determina de massa a ser inserida no sistema, né? Bom, então, pessoal, como eu falei lá, o diagrama de Mollier é o seu diagrama ali que vai te ajudar, né, na questão ali das propriedades termodinâmicas naqueles pontos de interesse. Então, basicamente, né, o que a gente tem no meu diagrama de Mollier? A gente tem a região de saturação,
onde eu tenho meu ponto crítico é referência. Ponto crítico é quando ele tem coexistência de vapor, líquido, sólido ali, coexiste as três fases, né? Aí do ponto crítico para a esquerda, em cima da linha, quer dizer aqui que o meu fluido está no estado de líquido saturado, o título é zero. O que é título zero? Ele tem 0% de vapor. Né? Então aqui é a fração de vapor no meu líquido. No caso aqui eu tenho 0% de vapor e está tudo como líquido, saturado. E desse ponto aqui do crítico para a direita, o meu fluido aqui ele está como vapor saturado, ou seja, meu título é igual, ou seja, 100% do meu fluido está como vapor. Dentro da região aqui, ó, é quando coexiste as duas fases, ou seja, ele está numa mistura bifásica, ele está como líquido e vapor. Então, se ele tiver mais para a esquerda, ele tem mais conteúdo de líquido. Se tiver mais para a direita, ele tem mais conteúdo de vapor. Isso aqui, então, vai ter essa desbalanceamento. Saiu da região aqui para o lado direito, então o meu vapor ó, é a região de vapor superaquecido. E fora aqui da região de líquido saturado, a gente chama de líquido comprimido ou líquido subresfriado. Então, são essas duas nomenclaturas que vocês podem encontrar aí na literatura, né? Então, além disso, o meu diagrama de Mollet pode dar outras propriedades termodinâmicas do meu fluido. Então, além da pressão e da entalpia, eu posso obter informações como o próprio título, temperatura, entropia e volume específico. Então, são aqui, ó, 3, 4, 5, são 6 informações do meu diagrama de Mollier. Né? Então, para cada ponto aqui, eu vou ter 6 propriedades termodinâmicas do meu fluido aqui no meu circuito, no meu sistema frigorífico. Que é justamente no meu ciclo teórico de um único estágio. Né? Então, basicamente, todo fabricante ele vai se basear né, justamente nesse ciclo teórico. Então, para dimensionamento de tubulação, dimensionamento dos trocadores de calor, né, seja evaporador ou condensador, dispositivo de expansão e até compressor, eu utilizo o ciclo teórico. Então, são esses 4 pontos de interesse. Então, para esses 4 pontos aqui, pessoal, eu vou ter as características de título, pressão, entalpia, entropia, temperatura e volume específico. Então, são 6, cada um desses pontos aqui ó, vão me dar 6 propriedades termodinâmicas do meu fluido naquele ponto. Então, por exemplo, no ponto 1, ele está em cima da saturação, ou seja, o meu título é 1, ou seja, ele é vapor saturado, e a pressão aqui é da linha de baixo. Então, para eu achar os pontos, eu preciso de um mínimo 2 para achar os demais pontos. Então, nesse caso aqui, eu tenho a informação que já é dada de pressão de baixo, o título. Pelo título 1 e pela pressão de baixa, eu acho as outras informações, como entalpia, como entropia, volume específico e temperatura. Eu acho as outras 4 propriedades termodinâmicas do meu ponto 1. Do meu ponto 1 para o ponto 2, onde vai estar aqui o meu compressor. Meu compressor que ele vai fazer justamente pegar o meu fluido de vapor saturado, vai aumentar a sua temperatura e sua pressão. Então ele passa da pressão de baixa para a pressão de alta. Idealmente de forma isentrópica, ou seja, a entropia constante. Então aqui ele vai estar como vapor superaquecido a uma determinada temperatura, a pressão de alta, a uma determinada entalpia, entropia e volume específico. E temperatura também. Então, de forma isobárica, ou seja, a mesma pressão, eu vou passar pelo meu condensador. O meu condensador ele vai fazer o quê? Ele vai retirar o calor, né? Então ele vai condensar o meu fluido, vai passar de vapor para líquido, jogando ele aqui para fora, né? Isso de forma ideal, isobárica, a mesma pressão. Então ele vai passar até ele atingir o estado de líquido saturado. Então quando ele passa de líquido saturado, ele vai estar a mesma pressão do ponto 2, ou seja, por ser isobárico é a mesma pressão. Ele vai ter uma entalpia diferente, uma temperatura diferente. Na verdade, a temperatura é a mesma, né? A pressão e a temperatura é a mesma.
E o meu título aqui vai ser, o meu título vai ser igual a zero. Esse aqui é 1, que vai ser zero, ou seja, ele está como líquido saturado. Então, a líquido saturado e pressão de alta, você acha as outras temperaturas também. E depois ele vai passar pela válvula de expansão. Então, ele vai expandir, então ele vai gerar o vapor de flash. Por isso que o fluido vai para dentro da região aqui de líquido e vapor. Então, esse pedacinho aqui é o vapor de flash que é gerado. O restante é líquido que precisa passar pelo evaporador. Então, do processo 3 para o 4, idealmente, ele é isoentálpico, ou seja, é a mesma entalpia. Então, a entalpia é a mesma e a pressão agora é a pressão de baixa. Desses dois dados, eu consigo achar as outras 4 propriedades termodinâmicas do ponto 4. Aí eu passo para o evaporador, né? Então o evaporador vai ser a pressão também de forma pressão constante, onde ele vai evaporar. Então ele vai agora absorver o calor e vai evaporar, vai passar de líquido para vapor. Passou de líquido para vapor, chega aqui ao ponto 1, recomeça o meu ciclo. Então, pessoal, a gente sabe que o ciclo real ele é diferente, ele tem essa divergência, né? A gente vai ver isso aí por quê. Bom, primeiro, né, pessoal, o meu fluido, como líquido saturado, não pode estar como vapor saturado, porque tem uma grande chance, como vapor saturado, de ter conteúdo líquido a ser succionado pelo compressor. Então, o que eu preciso fazer? Superaquecer o meu fluido. Então, eu superaqueço ele, então eu jogo ele um pouco aqui na região de superaquecimento. E quando ele passa pelo compressor, bom, meu compressor, ele idealmente ele é isentrópico, só que na realidade ele é politrópico, então ele é com diferença de entropia. Então ele vai ter uma temperatura e uma pressão maior aqui, né, por ser politrópico. Ao passar do compressor e passar pelo condensador, ele vai ter uma queda de pressão. Por quê? Bom, a gente viu que na mecânica dos fluidos, um fluido que está escoando dentro de uma tubulação é um fluido que está a certa velocidade, uma certa energia, ele está sofrendo um atrito de uma tubulação. Então, ali geralmente é de cobre. Bom, esse atrito, então, pessoal, faz a perca de energia do meu fluido no estado de pressão, diminui a energia de pressão. Então, por ter essa diminuição de pressão, eu vou ter essa perda de pressão, a gente chama de perda de carga. Então, eu vou ter essa variação de pressão. Então, no ciclo real, eu vou ter, então, a pressão do ponto 3 é menor do que o ponto 2. E além disso, eu preciso também, e além do líquido saturado, eu preciso subresfriar. Eu preciso subresfriar para ser uma forma de melhorar a troca térmica aqui e diminuir também o vapor de flash quando ele passa pelo dispositivo de expansão. Eu melhoro então o meu sistema. Então aqui, o processo não é exatamente isentrópico, porque ele vai ter um pouquinho de aumento de entropia. Então essa linha aqui ela vai ser ligeiramente inclinada. Então ele vai inclinar e passar aqui, ó. Aí eu controlo justamente o vapor de flash para melhorar a troca térmica no evaporador. E quando eu passo então do ponto 4 para o ponto 1 no evaporador, da mesma forma que acontece no condensador. É fluido que está escoando dentro de uma tubulação, está sujeito a atrito, logo ele está perdendo velocidade e pressão. Então eu vou ter essa diferença de pressão do ponto 4 depois que sai do evaporador. Fluido sobre pressão ali, escoando, sobre atrito, perde pressão, então eu vou ter essa perda de carga no evaporador. Então eu vou ter uma ligeira queda de pressão até também passar do ponto 1 ali de saturação para superaquecer. Depois recomeça o meu ciclo. Bom, aqui está exagerado, pessoal, só para efeito didático, mas quando o pessoal faz ali o projeto para a fabricação de um sistema de refrigeração, climatização, faz baseando no ciclo ideal, porém, ao eles traçarem o seu ciclo real, eles ficam bem próximo do ciclo ideal. Bom, quanto mais próximo do ciclo ideal, quer dizer que o meu projeto está, ó, beleza, está bacana. Quer dizer que eu projetei muito bem ali. Dimensionamento de tubulação, a quantidade, por exemplo, de tubulação de evaporador, condensador, dimensionei bem o meu compressor. Aqui está só para efeito didático.
Geralmente a curva mesmo, quando é traçada aqui, o ciclo real fica muito próximo aqui, é bem sutil, a gente quase não dá para ver a diferença. Agora, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse meu ciclo real desse aqui que eu projetei. Alguma coisa saiu errado. Ou meu compressor foi mal dimensionado, ou as quedas de pressões eu subdimensionei, por exemplo, os trocadores de calor, evaporador ou condensador. Aí, ó, algo do meu cálculo precisa ser refeito, né? Alguma coisa precisa ali ser reconsiderado para melhorar o projeto. Para aí sim eu tentar diminuir e aproximar, né, todas as linhas aqui do meu ciclo ideal, certo? Uh, bom, então era isso aí que eu queria falar aí com vocês hoje. Alguma dúvida, Jorge? Dúvida aí, questionamento? Nada, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo Tranquilo? para mim que essa aula na coletiva presencial foi bem esclarecedora para a gente também lá. Opa, beleza, bom demais. Então é isso aí, Jorge. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, Tá? questionamento, só me procurar. Bom, desejar a você uma boa noite. E fique com Deus e até a próxima. É, tchau, tchau. Tchau.